Bora pro 7º clássico do ano? Vamos fechar um ano, né? Um ano que reservou muita coisa, semifinal de Copa do Nordeste, decisão do Campeonato Cearense. E a gente vai se acostumando com essa ideia de sempre ter Clássico Rei na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, que é muito bacana. E isso é muito legal, a gente está se acostumando com coisa boa, né? Vamos pro 7º Clássico Rei em 2020, Eduardo Truvão. Aposto que o torcedor do Ceará vai dizer, pois conversem muito, depois de ouvir as palavras do Léo Chu. Minha relação com o Guto é muito boa, ele até brinca comigo, quando a gente conversa, tu sempre vai bem. Que sempre quando eu tô, às vezes não fiz um jogo bom ou tô meio mal, ele conversa comigo e sempre eu vou bem no jogo seguinte. Então a confiança que ele me passa é muito importante. Antes do jogo contra o Atlético Goianiense teve conversa, né não? Pra acertar aquele chute, belo gol. E falando em gol... Tô trabalhando muito aí para que possa fazer esse gol no Clássico, que seria muito importante para mim e pro grupo. Bom, esse ano os artilheiros do Clássico são jogadores de defesa. Tinga e Klaus, ambos com 2 gols. Outros 7 jogadores marcaram uma vez, sendo 6 atacantes. Ao todo, 11 gols feitos, média de 1,8 por partida. Um gol marcado a 49 minutos. Clássico a gente não precisa de um artilheiro específico. Não precisa de um centroavante específico para fazer o gol, não precisa de um ponta específico, do meia. Qualquer um que fizer o gol para nós no Clássico é o que importa pra gente, são os 3 pontos. O Wellington Paulista reconhece que a fase do Fortaleza não é das melhores. Ao mesmo tempo, trata de deixar claro que oscilar é normal. E que o momento do time não tem nada a ver com a mudança de treinador e comissão. A gente continua com o mesmo esquema tático, mesma forma de jogar. A gente só está vivendo um momento que já está vivendo com o Rogério antes, então não tem nada de excepcional com mudança de treinador, não. Nos últimos 5 jogos de cada time, o Ceará tem 2 empates, 2 vitórias, 1 derrota. O Fortaleza tem 3 empates, 1 vitória, 1 derrota. Um aproveitamento bem parecido. O Ceará conquistou 2 pontos a mais, exatamente os 2 pontos que separam as equipes na classificação. Já foram 6 clássicos em 2020. Um empate, Fortaleza venceu 3 vezes, os 3 jogos pelo estadual. O Ceará venceu o do primeiro turno e um na Copa do Nordeste. Domingo aqui na Arena Castelão, às 8h30 da noite, o 7º e último Clássico Rei do ano. É contra um adversário direto. É um jogo de 6 pontos. É clássico. Os detalhes podem resolver a partida. São 2 caras de, assim, perfis diferentes, trajetórias diferentes, inclusive de gerações diferentes, né? Léo Chu está começando a carreira e o Wellington Paulista já no terço final, né, de carreira, né, Caio? Totalmente, né? O Wellington Paulista já disputava o Campeonato Brasileiro de Série A em 2006. O Léo Chu devia ter uma criança brincando de bola no Rio Grande do Sul. Então é completamente diferente e cada um vai tentar tirar proveito do que eles podem trazer com essa bagagem, né? No caso do Léo Chu, aquela história da empolgação, da velocidade, de um jogador que vive um bom momento, que chegou aqui como uma grande aposta e aos poucos passou por cima de concorrentes dentro da sua posição com muito mais prestígio e investimento, Matheus Gonçalves, Leandro Carvalho, o próprio Felipe Bachola, enfim, todos os jogadores que o Ceará já utilizou daquele lado e aí do meio da temporada, o menino que era para ser exponencialmente usado, acabou ganhando a posição e ganhando com justiça a posição, né? Participando de gols, já tem 2 gols marcados e tudo. Já o Wellington é aquela coisa, né? A gente sempre fica com sensação, até quando ele joga mal, de que ele poderia ser mais utilizado, porque é um cara que, por exemplo, tem 100 gols em campeonatos brasileiros na Série A e que, se a média de gols do Wellington no Fortaleza não é nada de espetacular, se eu for pegar o número de jogos, o número de gols, é impressionante como existem gols importantes, incluindo o Clássico Rei já. Já fez gol no Clássico Rei nesse ano, inclusive. Exatamente. Né? Anderson Azevedo, boa tarde para você. Anderson, atualiza as informações do Fortaleza agora. Tudo bem, Azevedo? Tudo bem, Jussi? Boa tarde, Caio, boa tarde, amigo aqui ligado no Futebolês. Hoje à tarde o elenco tricolor treinando, segundo dia de trabalhos lá no estádio Alcides Santos, no PC. A grande novidade é o retorno do meio atacante Romarinho. Uma peça fundamental no esquema do técnico Marcelo Chamusca. Agora, como o próprio Wellington Paulista falou, é um momento ruim, não vivido de agora pelo Fortaleza, mas já vivido há um certo tempo ainda sob o comando do técnico Rogério Ceni. Mas pesa o fato de que com o Marcelo Chamusca o time só conseguiu apenas uma vitória.
Então Fortaleza precisa desse resultado positivo, precisa, eu não diria nem jogar bem contra o Ceará, mas necessariamente agora precisaria vencer o Alvinegro para aliviar um pouco do peso, depois enfrentar o time do Flamengo, retornam para a equipe o Romarinho, retorna também o Bruno Melo, o volante Derlei segue sendo dúvida, já que ele foi diagnosticado com Covid-19, como o clube não disse quando foi que ele contraiu a doença, espera-se que no jogo contra o Ceará ele também possa estar à disposição, já que passaria provavelmente o prazo dos 10 dias, que ele fica afastado do restante do elenco, mas como o próprio Wellington Paulista falou, a cobrança está vindo de todas as partes. Vem da torcida, vem da imprensa, vem do próprio técnico Marcelo Chamusca e, segundo ele, tem que vir também dos próprios jogadores para tentar modificar essa fase ruim, digamos assim, vivida pelo Fortaleza. É bem verdade que o time perde muito pouco, perdeu apenas um jogo, mas em compensação já são 4 jogos seguidos que o Fortaleza não ganha jogando no Castelão. A gente sabe que para conseguir superar e apagar tudo isso, só uma vitória no Clássico Rei interessa. Legal, Anderson. Vamos para o outro lado falar com o Danilo Queiroz, também atualizar as informações do Ceará. Danilo Queiroz, boa tarde para você, tudo bem? Ótima tarde para você, José, para o Caio, para o Anderson, para todos. E no Ceará, os trabalhos seguem e a partir de hoje inicia um período de afunilamento dos trabalhos, vamos dizer assim. O Guto tinha deixado claro que nos 2 primeiros dias ele procuraria mais trabalhar algumas questões técnicas, mas a partir de hoje ele trabalha também a parte tática e a parte de formação de time, o que é mais importante para o domingo. A gente já conversou aqui, né, José, eu, você, o Caio, sobre a questão de alterações para esse Clássico Rei e a gente acredita, eu disse e vocês concordaram, que deve ser só a entrada do Vina no time. Vina que só ficou fora do último jogo por cumprir suspensão automática, então deve retornar a equipe do Ceará e o restante da equipe deve ser mantido para esse Clássico Rei. Então o Guto não tem muito problemas nesse tipo de questão. Da formação do time ele não tem muitos problemas. Agora, ele pode ganhar uma opção importante que é a do Felipe Viseu. Essa semana já começou um período de transição, mas é uma transição ainda acompanhada pelo departamento médico da equipe do Ceará, pelo departamento que ainda avalia a condição clínica do jogador. Então, são situações que a semana deve definir com os próximos dias de treinamentos nessa preparação que deixa o torcedor ansiosíssimo, porque é só domingo e só à noite o Clássico Rei.